bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de investigar um pouco da relação entre determinantes e geometrias quando eu estou considerando o espaço vetorial R3. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, inclusive faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, compartilhando suas dúvidas ou apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus contatos, porque dessa forma você vai estar ajudando no fortalecimento deste canal. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será imediatamente avisado. O objetivo desse vídeo é discutir um pouquinho a relação entre determinantes e geometria quando eu estou considerando o espaço vetorial R3. Nesse sentido, eu gostaria de começar com um pouco de história. No trabalho intitulado Um Trabalho sobre Álgebra em 3 Partes, de 1748, Colin Maclaurin, da série de Maclaurin, apresentou um teorema geral utilizado para resolver um sistema linear de ordem n menor ou igual a 3. Então ele apresentou uma maneira de resolver um sistema quadrado de ordem 2 e outra maneira geral de resolver um sistema de ordem 3. Este método em particular é chamado regra de Cramer, em virtude do matemático suíço Gabriel Cramer. A propósito, aqui eu tenho que fazer uma ressalva com relação à pronúncia, porque é comum as pessoas dizerem regra de Cramer, e o nome do matemático que a popularizou é Cramer, então é regra de Cramer. Esse matemático suíço utilizou os métodos de Maclaurin no livro dele de 1750 ao tratar de curvas algébricas. E, essencialmente, este método consiste no seguinte: se eu tenho um sistema de ordem 2, dado por ax mais by igual a e cx mais dy igual a f, se AD menos BC for diferente de zero, então ele tem uma solução. Ele tem uma solução x e uma solução y, que são essas que você está vendo na tela neste momento. E uma coisa que eu quero observar é que o denominador de x e o denominador de y são iguais. Em particular, se eu estou trabalhando com um sistema de ordem 3, se AEK menos AHF mais DHC menos DBK mais GBF menos GEC são diferentes de zero, então x, y e z podem ser encontrados de maneira única e, novamente, se você observar o denominador de x, o denominador de y e o denominador de z, eles são todos iguais. Maclaurin notou então um determinado padrão nas soluções encontradas, e os numeradores e denominadores encontrados por ele são o que chamamos atualmente de determinantes, e esse termo foi cunhado por Gauss em 1801. Então, a definição de determinante é a seguinte: se A é uma matriz de ordem 2, nós definimos o determinante da matriz A como sendo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Agora, se eu estou trabalhando com uma matriz de ordem 3, então o determinante é dado por esta expressão que você está lendo na tela neste momento, envolvendo essas somas e diferenças. Perceba que esta expressão pode ser simplificada em função de determinantes de ordem 2, porque olha só, se eu pego o A11, por exemplo, e coloco em evidência, então a parcela que me sobra é A22 vezes A33 menos A23 vezes A32, então o determinante dessa matriz. Se eu coloco menos A12 em evidência nessas duas parcelas, então eu percebo que o que me restará em evidência é A21, A33 menos, por causa desse menos aqui, A31, A23. E eu posso escrever como determinante. A mesma coisa eu posso fazer se eu colocar em evidência o termo
A13. Portanto, um determinante de uma matriz de ordem 3 pode ser escrito em função de determinantes de matrizes de ordem 2. Retornando aos sistemas lineares, nós temos o seguinte. Se eu pego o sistema linear, que era da forma ax mais by igual a e, cx mais dy igual a f, eu percebo que se o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, então a solução é dada em função desses determinantes, sendo que, na hora que eu estou calculando o numerador da solução, eu vou substituir a coluna correspondente à posição daquele elemento, se é o primeiro elemento da solução, o segundo elemento da solução, eu vou substituir esta coluna pelo vetor coluna que contém os termos independentes do sistema. No caso do sistema de ordem 3, a ideia é a mesma. Se o determinante da matriz de coeficientes for não nulo, então eu encontro soluções de maneira que no numerador eu vou substituir a primeira, a segunda e a terceira colunas para achar as soluções x, y e z respectivamente, pelo vetor coluna correspondente aos termos independentes. E o denominador é o determinante da matriz de coeficientes. O determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, para não ficar aquela coisa de somas e diferenças, ou passar para matrizes de ordem 2, pode ser calculada de maneira bastante simples por aquilo que chamamos de regra de Sarri. Então, só a título de exemplo, eu vou calcular o determinante desta matriz. Então, neste momento, você está vendo a matriz da qual eu irei calcular o determinante. A regra de Sarri é bem simples. Ela estabelece que você deve replicar, no primeiro momento, as duas primeiras colunas da matriz de maneira informal. E agora nós faremos alguns produtos. O primeiro é este produto aqui. 1 vezes 4 vezes 1. Então, 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Segundo, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. E aqui, 0, que vai ser 0. Mas eu vou colocar por excesso agora. No segundo momento, eu vou pegar 3 outros produtos. O primeiro é este. 2 vezes 4, 8 vezes 0, 0. Só que quando eu estou pegando o produto subindo, o sinal é negativo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então é menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E aqui, como tem que ser com sinal trocado, eu passo com mais 2. E agora eu faço o cálculo. 4 mais 4, 8 mais 2, 10 menos 1, 9. Esse é o determinante. Com isso posto, nós vamos trabalhar então com algumas relações entre determinantes e entes geométricos em R3. Então, no primeiro momento, eu vou considerar dois vetores, U e V, U dados por U1, U2 e U3, e V denotado por V1, V2 e V3. Ou seja, as coordenadas de U e V também já são conhecidas. Vou considerar um vetor W, cujas coordenadas são x1, x2 e x3, e vou procurar condições para as quais esse W seja ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Se W é ortogonal a U e W é ortogonal a V, então o produto escalar de W por U e o produto escalar de W por V tem que ser zero. Quando eu abro esse produto escalar, eu encontro esse sistema. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: esta terceira coluna vou passar para o outro membro nas respectivas linhas. Então eu terei o 1x1 mais o 2x2 igual a menos o 3x3. E eu terei V1x1 mais V2x2 igual a menos V3x3. Uma vez que eu estou neste ponto, eu vou fazer o seguinte: eu vou tratar o x3 como se eu já o conhecesse e vou deixá-lo fixo. Então, uma coisa que precisa ser observada é que se U e V forem linearmente independentes, ou seja, LI, então os vetores U e V não são múltiplos.
Se eles não são múltiplos, a hora que eu considero a matriz de coeficientes desse sistema, pensando somente em x1 e x2, esta matriz não tem linhas múltiplas. Logo, o determinante dessa matriz é diferente de zero. E, portanto, eu consigo encontrar estas soluções. Em particular, se x3 for definido como o 1v2 menos o 2v1, então eu terei que x1 é o 2v3 menos o 3v2, que x2 é o 3v1 menos o 1v3, e que x3 é o 1v2 menos o 2v1. São exatamente essas componentes que vão formar aquilo que eu chamo de produto vetorial de U por V. E o produto vetorial, então, é um vetor que é perpendicular a U e a V simultaneamente. O produto vetorial tem algumas propriedades. A primeira é ser anticomutativo, ou seja, se eu inverto a ordem, eu automaticamente troco o sinal. O produto vetorial também é distributivo em relação à soma. O produto vetorial pode ser passível de uma manipulação envolvendo os vetores em um número escalar, de maneira similar ao que pode ser feito com um produto escalar. E o produto vetorial é um vetor perpendicular a U e a V ao mesmo tempo. Além disso, o produto vetorial pode ser obtido ao calcularmos o determinante de uma matriz. Matriz, entre aspas, porque é uma matriz formal. E a ideia dessa matriz formal é apenas facilitar o cômputo deste vetor. Então, como exemplo, eu vou calcular o produto vetorial dos vetores 2 menos 8, 3, 0, 4, 3. Então, aqui eu escrevo E1, E2, E3, 2 menos 8, 3, 0, 4, 3. Usando a regra de Sarri, eu repito as duas primeiras colunas. E agora eu faço o cômputo. Então, eu descendo é tudo positivo. Menos 8 vezes 3, menos 24, E1. 0 mais 8 E3. 0. Agora é negativo. Menos 12 E1. E o último elemento é menos 6 E2. Isso vai ficar menos 36 E1, menos 6 E2, mais 8 E3. Escrevendo isso em notação de tripla ordenada, fica menos 36, menos 6 e 8. E, portanto, aqui está então o meu vetor normal aos vetores U e V, respectivamente. Uma primeira proposição que é interessante é a seguinte. A norma do produto vetorial de U por V ao quadrado é igual a norma ao quadrado de U vezes norma ao quadrado de V menos o quadrado do produto escalar de U por V. E a segunda afirmação diz que a norma do produto vetorial de U por V é norma de U vezes norma de V vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Então, nesta demonstração em particular, eu não vou demonstrar o primeiro item. Aliás, se você quiser ver a demonstração dele, escreva nos comentários que eu faço um vídeo só com essa demonstração. O que eu irei demonstrar é o item 2i. E neste caso, eu vou lembrar o seguinte, que a norma do produto vetorial ao quadrado, segundo o primeiro item, é a norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, menos o quadrado do produto escalar. Só que o produto escalar de dois vetores se relaciona com o cosseno do ângulo entre eles da seguinte forma. O produto escalar de U por V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles.
Logo, eu vou substituir esse produto escalar por norma de U, norma de V, cosseno de θ ao quadrado. Isso, então, me leva à seguinte expressão: norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado. Perceba que eu vou ter este elemento nessa parcela e nesta, na hora que eu passar este quadrado. Então, eu já vou colocar em evidência, e aqui irá ficar 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno ao quadrado, é uma fórmula trigonométrica clássica, é o seno ao quadrado deste ângulo. E, portanto, agora eu só tenho que tirar a raiz quadrada do começo e do final para ter a expressão que me interessa. Portanto, a norma do produto vetorial de U por V é a norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo entre eles. E isso encerra a demonstração. A segunda proposição que está posta é que o módulo do produto vetorial de dois vetores não nulos, U e V em R3, mede a área do paralelogramo determinado por esses vetores. E aqui eu vou fazer uma demonstração que é muito mais geométrica do que algébrica. Perceba o seguinte: se eu tenho aqui os vetores U e V, eu tenho um paralelogramo e aqui eu tenho uma altura. E aqui eu tenho um ângulo entre esses vetores. A área deste paralelogramo é dada por base vezes a altura. A base é a norma do vetor U. A altura é o que eu vou investigar agora. Perceba o seguinte: eu tenho aqui um triângulo retângulo. E o que eu sei é que o seno deste ângulo é dado pelo cateto oposto, que tem tamanho h, dividido pela hipotenusa. Então, é a norma do vetor V. Portanto, essa altura é a norma de V seno de θ. Agora, substituindo, eu tenho que a área é norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. E a proposição que nós acabamos de verificar indica que isso nada mais é do que a norma do produto vetorial de U por V. O que então encerra a nossa demonstração. Por fim, eu gostaria de introduzir o conceito de produto misto. Então, se eu tenho três vetores, U, V e W, com as suas respectivas coordenadas em R3, eu vou chamar de produto misto dos vetores U, V e W ao número real, denotado desta forma, que vai ser calculado por produto escalar de U com o produto vetorial de V por W. Perceba que o produto vetorial de V por W é um vetor, que é ortogonal a V e W ao mesmo tempo. E quando eu faço o produto escalar deste vetor normal com um outro vetor qualquer, o resultado é um número. Uma coisa que nós podemos mostrar é que esse produto misto também é calculado através de um determinante. Só que agora a matriz que eu estou considerando é aquela formada pelas coordenadas dos vetores. A terceira proposição, cuja demonstração eu não farei, mostra que o módulo do produto de três vetores não nulos U, V e W de R3 mede o volume do paralelepípedo gerado por estes vetores. Então, enquanto a norma do produto vetorial mede a área de um paralelogramo, o módulo do produto misto me dá o volume de um paralelepípedo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.